Olá, voltando então agora para nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Então hoje vocês vão iniciar a aula abrindo o livro na página 66, em que vocês verão essa história em quadrinhos aqui, ó, tá? Então a Pro vai ler para vocês. Então, o menino tá chegando em casa e disse: "Oi, mãe!" E aí, olha o que a mãe dele tá fazendo? Entregando um papelzinho, um bilhetinho para ele. E olha o que ela disse: "Um amigo seu passou aqui e deixou um recado para você." Quando ele pegou o bilhetinho, antes dele ler, ele falou assim: "Só pode ser do Bocão, que é um amigo dele." E quando ele leu, olha o balãozinho, quando ele leu o recado. Olha o que estava escrito, olha a expressão dele. Parece que ele ficou bravo, né? "Juninho, encontre-me às 4 horas na escola. Preciso te dar um recado." Então ele ficou bravo. Por que será que ele ficou bravo? Porque o Juninho poderia ter escrito o recado para ele, né? Não falar que quando eles se encontrassem, ele tem um recado para dar, não é verdade? Então, quando a gente observa uma história assim, ó, contada em quadradinhos, se chama história em quadrinhos. No livro passado, que a gente estudou no primeiro bimestre, a gente estudou sobre algumas histórias de quadrinhos, vocês lembram? Tinha lá algumas, né? Então, aqui é uma conversa sobre o texto, pergunta o que vocês acharam dessa história, se vocês gostaram ou não, tá? E também pergunta se vocês conheciam outros personagens, ou o Juninho do Ziraldo. Quem criou esses personagens foi um senhor que se chama Ziraldo. Aqui no livro tem a foto dele, ó. Esse é o Ziraldo, ele é o criador do Menino Maluquinho e desses personagens que a gente está vendo nessa história. Olha o que está escrito aí: Ziraldo Alves Pinto, esse é o nome dele, tá? É o autor dessa história em quadrinhos que você acabou de ler. Ele escreveu outros livros para o público infantil, quer dizer então que ele escreveu outros livros para as crianças. Entre eles, lançou o Menino Maluquinho, bem famoso, desde quando, olha, no passado, a Pro já era criança, já existia o Menino Maluquinho. Um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil e em todos os tempos. Então, essa página é só apenas uma conversa sobre o texto da história em quadrinhos. Que vocês observem as expressões, olha só as carinhas que o Juninho fez quando ele chegou em casa, os balões, olha só. Quando as pessoas estão falando, olha como é escrito os balões, o desenho dos balões, tá? Agora, aqui na página 67, começa as atividades sobre o texto. Quantos quadradinhos há nessa história? Então, você vai olhar os quadradinhos, quantos são, vai contar e marcar um X aqui, tá bom? Agora, observe as expressões, as carinhas que o Juninho fez. Então, nós temos esta expressão, olha essa carinha, essa e essa. Olha o que o livro pede. Contorne a imagem que Juninho expressa estar feliz. Então, você vai contornar feliz. Coloque um X ao lado da imagem que Juninho aparece pensativo. Tá pensando. Faça uma bolinha ao lado da imagem que Juninho aparece bravo, irritado. Qual que é? E quando nós olhamos uma história em quadrinhos, nós vemos balões, né? Que são escritos a fala, o que eles estão falando, o que eles estão pensando, o que eles estão lendo, os personagens. Então, aqui nós temos dois tipos de balões. Olha só, olha bem para eles, tá? Olha o que o livro pede. Faça um X no balão em que você considera ser de grito. Então, se o Ziraldo ou você, quando for escrever uma história em quadrinho, qual desses você acha que você deve escolher quando for escrever que a pessoa está gritando? Qual que é? Será que é esse ou será que é esse? Faz um X aí, tá bom? Agora, você vai fazer uma bolinha ao lado do balão
que para você indica um sussurro, quer dizer que a pessoa tá falando bem baixinho. Qual que é? Esse ou esse? Faz uma bolinha aí, tá bom? Na próxima página, vocês vão precisar organizar as sílabas e escrever aqui embaixo. Então, aqui nós temos a sílaba depo. Será que essa palavra está escrito corretamente? Existe depo? Não, é pode. Pode. E aqui, redocar. Tá esquisito. Vamos lá? Recado. Você vai escrever aqui embaixo, recado. E aqui, goami. Não existe essa palavra não. Miago. Não existe também não. Amigo. Você vai escrever essa palavra aqui, tá bom? Então, aqui embaixo nós temos dois tipos de textos. Olha só, olha para esse e olha para esse. E agora, lembra que a gente estudou essa semana como que a gente escreve um bilhete? Aqui nós temos um bilhete que a diretora Denise fez para a professora Pérola, que a gente estudou essa semana. Olha esse bilhete. Então, nós temos aqui quem eu quero falar esse bilhete, para quem vai esse bilhete, o recadinho que eu vou dar e a assinatura da pessoa de quem está escrevendo. Qual desses bilhetes aqui você acha, qual desses que você vai marcar X que é um bilhete? Será que um bilhete é escrito assim ou ele é escrito assim? O que você acha? Olha só, você já sabe que o bilhete é usado para transmitir mensagens curtas. Então, quer dizer que tem que ser escrito bem rapidinho. Normalmente, ele é apresentado de uma determinada forma. Compare as formas abaixo, com a ajuda da professora. Depois, assinale um X no quadrinho que corresponde à forma mais parecida com um bilhete. Então, quando você olhar aqui, ó, qual deles você acha que tem o nome da pessoa que eu vou escrever, o recadinho rapidinho que vou dar e a minha assinatura, que é quem escreveu o bilhete. Você vai marcar um X em qual que você acha que é, tá bom? Número 6. Essas formas são diferentes ou iguais à forma de uma história em quadrinhos? Então, aqui você viu uma história em quadrinhos. E esse texto é uma história em quadrinhos. E aqui você viu um bilhete. Essas formas de escrita, esse tipo de texto, bilhete e história em quadrinho, elas são iguais ou são diferentes? O que vocês acham? Elas são muito diferentes, né? São tipos de textos diferentes, tá bom? E por hoje é só. Nossa semana de aula está terminando. Que vocês tenham um bom final de semana. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Até segunda na nossa aula. Um beijo e tchau, tchau.